Bom dia a todos. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Convido para fazer a oração o vereador Vaninha. Quero, no início dessa sessão, informar o recebimento também de uma denúncia protocolada pela munícipe Camila Palermo. Essa denúncia foi enviada através de e-mail, primeiro e-mail às 16h59 de sexta-feira. Ela foi fracionada em 5 e-mails diferentes, totalizando às 17h29, sendo então considerada protocolada fora do horário de expediente. Sendo assim, também temos uma manifestação da Procuradoria da nossa Câmara Municipal em relação à denúncia. Peço ao primeiro secretário para realizar a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de pedir para incluir a resolução 3 e 4 para leitura e para a ordem do dia as contas de 2019 a 2024. Em discussão, pedido de inclusão dos projetos de resolução 3 e 4 para leitura e ordem do dia, e também das contas dos anos de 2019, 20, 21, 22, 23 e 24 do Poder Executivo. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Pedido de inclusão aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador João Márcio. Bom dia a todos. Processo administrativo 1521/2026. Trata-se de denúncia formalizada nos termos do Decreto-Lei 201 de 67 contra o prefeito municipal em razão de questões que podem ocasionar violação da lei e prejuízo ao erário, inserindo a denúncia como infração política administrativa. Acontece que a representação restou enviada à CMI no último minuto do expediente, sendo inviável o exame, ainda que controle. Além disso, de que se trata a notícia, algo similar teria sido protocolado do Ministério Público com registro da notícia de fato número 02.22.0007.0005045/2025, dígito 05, o que precisa ser verificado. Isso porque tem-se conhecimento que a decisão ocorreu do Ministério Público em deferimento daquela representação, o que indica a necessidade de melhor apuração para fins de recebimento ou não da denúncia, ainda que a posição do ilustre promotor não tenha o condão de vincular esse poder fiscalizador. Na verdade, o recebimento da denúncia por infração política, em razão de sua natureza sancionatória de cassação de mandato, causa ao denunciado desgaste político graves e até mesmo na estrutura do governo. Sendo assim, diante do que foi aqui levantado, oficia essa Procuradoria que, antes de efetivar o juízo, recebimento da denúncia em prestígio ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 33 da Lei Complementar 44 deste município, para que seja notificado o prefeito municipal, concedendo-lhe o prazo de 5 dias para que apresente informações que julgar pertinentes, a fim de instruir a deliberação do plenário para recebimento ou não da denúncia, que deverá, ao nosso ver, ser submetida imediatamente na primeira sessão após o término do prazo. Na verdade, essa hipótese, muito embora não seja incorporada no rito da lei regente, não importa em nenhum prejuízo ao denunciante ou ao denunciado e prestigia o colário de contraditório. Itatiaia, 20 de abril de 2026. Marcelo Macedo Dias, procurador da Câmara. Coloco em discussão a manifestação da Procuradoria-Geral da Câmara. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Manifestação aprovada por unanimidade. Em conformidade com os incisos 9 e 10 do artigo 86 do Regimento Interno dessa Casa, foi encaminhado via e-mail as atas da 17ª e 18ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026. Neste momento, também coloco em discussão e votação as atas da 15ª e 16ª sessão ordinária do primeiro período. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Atas aprovadas por unanimidade.
Comunico que o projeto de lei 773, 774, 775 e o PL 87 foi redistribuído para a próxima pauta da próxima sessão ordinária. Leitura do veto parcial ao projeto de lei 23 de 2026 e veto total ao PL 61 de 2026. Passa a palavra ao segundo secretário vereador Vitor Alexandre para realizar a leitura. Bom dia a todos. Ofício do gabinete, assunto veto parcial ao projeto de lei 23 de 2026, referência a processo administrativo 4362 de 2026. Razões do veto parcial ao projeto de lei número 23 de 24 de março de 2025. Cuida-se de análise do projeto de lei 23 de 2026, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a prioridade no atendimento social às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do município de Itatiaia. A proposição, sob o aspecto material, revela-se compatível com a Constituição da República, ao concretizar valores como a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a proteção dos grupos vulneráveis, inserindo-se na competência comum dos entes federativos para proporção de assistência social, artigo 23, 2, 10. E na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, artigo 30, 1 e 2, o conteúdo do projeto harmoniza-se ainda com as diretrizes estabelecidas na Lei Maria da Penha, bem como com a recente Lei número 14.887 de 2024, que reforça a prioridade de atendimento à mulher em situação de violência, evidenciando a pertinência da atuação normativa municipal no tema. No plano formal, a proposição não cria cargos, funções, órgãos ou estruturas administrativas, tampouco altera o regime jurídico de servidores, limitando-se a estabelecer diretrizes de prioridade no atendimento no âmbito de serviços já existentes, o que, em princípio, afasta vício de iniciativa e se insere no espaço legítimo da atuação normativa do Poder Legislativo. Por outro lado, em relação ao artigo 6º do projeto de lei em referência, não há possibilidade, com o devido respeito, de sua sanção pelo chefe do Poder Executivo. A fixação de prazo para o exercício do poder regulamentar pelo chefe do Poder Executivo configura indevida ingerência do Poder Legislativo na esfera da administração pública, em afronta ao princípio da separação de poderes, artigo 2 da Constituição da República. Com feito, o poder regulamentar decorre da função de direção superior à administração, artigo 24, 2, 5 da Constituição, aplicável por simetria aos entes municipais, cabendo ao Executivo, segundo critérios de conveniência e oportunidade, definir no momento e na forma de implementação das normas legais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido, tendo o plenário o julgamento da AD 4.727, relação ministro Edson Fachin, 23 de fevereiro de 2023, assentado que a imposição pelo Poder Legislativo no prazo para a regulamentação de lei pelo Executivo viola a separação dos poderes por restringir indevidamente a discricionalidade administrativa contra a execução das políticas públicas. Aqui ele citou aqui a ação do Fachin. Assim, à luz das razões ora explicadas, após demonstrar a óbice que impede a sanção integral do texto aprovado, em virtude da inconstitucionalidade material tão somente ao artigo 6º do projeto de lei 23 de 2026, entendo por bem vetar parcialmente tão somente o artigo 6º do projeto de lei de 23, 2026. Atenciosamente, Caio Márcio, prefeito municipal. Encaminho o veto parcial ao projeto de lei 23C às comissões pertinentes. Isso. Ofício Gabinete 581 de 2025, ao excelentíssimo Bruno Diniz, veto ao projeto de lei 61 de 2026. Excelentíssimo presidente,
Aí ele vem comunicando aqui a razão do veto. Razões do veto total ao projeto de lei número 61 de 24 de março de 2026. Verso presente sobre parecer solicitado acerca do projeto de lei número 61 de 2026, cuja emenda dispõe sobre o procedimento municipal de caráter técnico e regulatório para poda e supressão de árvores em logradouros públicos e propriedades privadas no município de Itatiaia, em consonância com a legislação ambiental federal e dá outras providências. Sob o prisma da competência legislativa, o tema insere-se na matéria de meio ambiente e arborização urbana, campo em que a Constituição da República confere competência comum, artigo 23, 6º, 7º, e concorrente para legislar, artigo 24, 6. Cabendo ao município normas suplementares de interesse local, artigo 30, 1 e 2. Não se vislumbra, portanto, usurpação de competência da União ou do Estado como do tema tratado pelo projeto. A questão central reside no vício formal de iniciativa. O projeto disciplina de forma minuciosa o procedimento administrativo do órgão ambiental municipal, exige requerimento prévio, define documentos obrigatórios, laudo técnico, fixa prazo para manifestação, estabelece autorização tácita pelo silêncio e condiciona a execução a profissionais habilitados. Com o devido respeito ao projeto, tais elementos específicos interferem diretamente no funcionamento interno da administração, com definição de fluxos, prazos e consequências jurídicas relacionadas às atividades do órgão executivo. A qualificação do projeto como meramente técnico e regulatório não afasta esse óbice. Trata-se de disciplina de procedimentos administrativos concretos que vinculam o executivo e lhe impõe deveres operacionais por iniciativa do Poder Legislativo. À luz da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, destaca-se o julgamento da ARI 143031, de relatório do ministro Gilmar Mendes, no qual a Corte reafirmou a inconstitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que, ao regulamentar serviço público, impõe atribuições e disciplinou a atuação de órgão do Poder Executivo, reconhecendo a ocorrência de vício formal de iniciativa. Na ocasião, assentou-se que a criação de obrigações operacionais e a interferência no funcionamento interno da administração pública configuram violação direta aos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração, por invadir a competência privativa do Poder Executivo. O sobredito entendimento aplica-se integralmente ao caso em exame, uma vez que o projeto de lei em análise, ao estabelecer procedimentos administrativos detalhados, fixa prazos e prever efeitos jurídicos decorrentes da atuação do órgão ambiental municipal, acaba por impor atribuições e disciplinar a dinâmica interna da administração, incorrendo assim no mesmo vício de iniciativa reconhecido pela Suprema Corte. No plano material, o conteúdo do projeto não contraria as linhas gerais, as leis federais 9.605 de 1998 e a número 15.299 de 2025, na medida em que exige laudo técnico, condiciona a interação a risco de acidente e preserva a responsabilidade do interessado. Todavia, o município já dispõe de Código Ambiental LC 38 de 2017, que organiza a gestão ambiental local. Se reputada necessária a intervenção dos comandos da legislação federal recente, isso deve ocorrer mediante iniciativa do chefe executivo, sob pena de quebra de unidade do sistema ambiental municipal, notadamente quando o projeto de iniciativa parlamentar realizar a imposição de atribuições específicas aos órgãos da administração pública, o que ofende o princípio da separação dos poderes, segundo o Supremo Tribunal Federal. À vista das razões explicadas, o projeto de lei 61 de 2016, entendo pelo bem vetá-lo. Atenciosamente, prefeito Caio Márcio. Encaminho o veto total ao PL 61C, às comissões pertinentes. Comunico a retirada de todas as indicações do dia. Leitura com o primeiro secretário das resoluções 3 e 4. Passa a palavra ao vereador João Márcio. Projeto de resolução número 03/2026. Regulamenta a aplicação da lei número 13.709, Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais no âmbito da Câmara de Itatiaia.
Artigo 1º. Essa resolução regulamenta a aplicação da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara de Itatiaia. Parágrafo 1º. Para fins dessa resolução, considera-se: inciso 1. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 2. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Inciso 3, dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Inciso 4, banco de dados. Conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. 5. Titular, pessoa natural a que se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. 6. Controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Inciso 7. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 8. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção a Dados. 9. Agente de tratamento, o controlador e o operador. 10. Tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informações, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 11. Anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio das quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Inciso 12. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 13. Bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. 14. Eliminação, exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. 15. Transferência internacional de dados. Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. 16. Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais, o tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre esses entes privados, reciprocamente com autorização específica para o uso uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por estes entes públicos ou entes privados. 13. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Documentação do controlador que contém descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. 13. Órgão de pesquisa. Órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada em caráter histórico, científico, tecnológico e estatístico. 19. Autoridade Nacional, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. Parágrafo 2º. Essa resolução não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por gabinetes parlamentares, lideranças partidárias, frentes parlamentares e comissões, quando o tratamento não utilizar sistemas adicionais da Câmara Municipal de Itatiaia. Capítulo 2 do Controlador e de Dados Pessoais, seção 1 da indicação. Artigo 2º. As decisões referentes ao tratamento de dados pessoais no âmbito da administração da Câmara Municipal de Itatiaia, que exercerá atribuições de controlador, será exercido pelo
com auxílio do Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações da Câmara Municipal de Itatiaia, respeitar as suas respectivas competências e campos funcionais. O CGCDI-CMQ, instituído mediante portaria, é responsável por auxiliar o controlador no desempenho das seguintes atividades. Inciso 1, monitoramento contínuo de dados pessoais, de fluxos, respectivas operações de tratamento. 2, análise de risco. 3, elaboração e atualização contínua da política de proteção aos dados pessoais. 4, orientar sobre aspecto formal a implantação em seus respectivos âmbitos da política de proteção de dados pessoais em conformidade com as diretrizes gerais deliberadas. 5, expedir normas regulamentares necessárias ao cumprimento da Lei 13.709 de 2018 dessa resolução. 6, assegurar o cumprimento de normas relativas à proteção de dados pessoais de forma adequada aos objetivos da Lei 13.709 de 2018. 7, recomendar ao presidente da Câmara de Itatiaia as medidas indispensáveis a implementação e o aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento disposto na Lei 13.709 de 2018. 8. Orientar as demais unidades de estrutura organizacional da Câmara de Itatiaia no que se refere ao cumprimento disposto na Lei 13.709 de 2018 dessa resolução. 9. Monitorar a aplicação da Lei 13.709 de 2018 e dessa resolução no âmbito da Câmara de Itatiaia. 10. Exercer outras atividades correlatas. Parágrafo único. O Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações da Câmara Municipal de Itatiaia será composto por 3 membros, obrigatoriamente do quadro de servidores efetivos, tendo um presidente, o qual exercerá a função de encarregado de dados pessoais após indicação do controlador. Seção 2. Da Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais. Artigo 4º. A política de proteção de dados pessoais, a que se alude ao inciso 3 do artigo 3º dessa resolução, corresponde à aplicação de regras de boas práticas e de governança para tratamento de dados pessoais de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da administração pública, devendo conter no mínimo 1. Descrição das condições de organização, de funcionamento dos procedimentos de tratamento, abrangendo normas de segurança, padrões técnicos, mecanismos internos de supervisão e de mitigação de risco, plano de resposta a incidentes de segurança, bem como obrigações específicas para os agentes envolvidos no tratamento de ações e ações educativas aplicáveis. 2. Indicação de forma de publicidade das operações de tratamento, preferencialmente em espaço específico nos respectivos sítios eletrônicos oficiais, respeitadas as recomendações da Autoridade Nacional. Parágrafo único. Para fins de eventual tratamento de dados pessoais realizado no âmbito da Câmara de Itatiaia, todos os interesses públicos considera-se legítimo interesse de que trata o artigo 10 da Lei 13.709 de 18, sem prejuízo de outras hipóteses previstas no ordenamento jurídico, a promoção da instituição e a aproximação da sociedade, a preservação histórica, o exercício de atividades de representação de povo itatiaense, de legislar sobre os assuntos de interesse local, de controle e fiscalização dos atos do Poder Legislativo Municipal e de aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento da democracia, assim como aquelas atividades decorrentes de suas autonomias financeiras e administrativas. Artigo 5º. Os direitos do titular de dados pessoais, em qualquer caso, serão ponderados como de interesse público de preservação de dados históricos, preservação de transferência da instituição e das condutas de agentes públicos no exercício de suas atribuições e divulgação de informações relevantes à sociedade, no exercício da democracia. Parágrafo único. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra a unidade administrativa que realizou o tratamento, mediante o requerimento endereçado ao CGGDI-CMQ, do direito do recurso ordinário dirigido à Secretaria Administrativa da Câmara de Itatiaia. Artigo 6º. A Câmara de Itatiaia, na condição de controladora, manterá registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, especialmente quando baseado no legítimo interesse, solicitando-se, quando necessário, o consentimento do titular dos dados, observando-se que tais registros também deverão ser realizados por qualquer empresa contratada que atue como operadora de dados pessoais. Artigo 7º. Qualquer empresa contratada pela Câmara de Itatiaia que atua como operador de dados pessoais deverá realizar o devido tratamento conforme a Lei 13.709 de 2018, devendo os servidores que atuarem no procedimento de contratações públicas orientar a observância dos preceitos, instruções das normas sobre a matéria. Parágrafo único. Os editais de licitação, os chamamentos públicos, as dispensas de licitação, as inexigibilidades de licitação, assim como instrumentos contratuais utilizados para estabelecer as relações de serviço com a Câmara Municipal, deverão mencionar expressamente
a possibilidade de verificação de adoção das instruções e normas dela contratada no que se refere à Lei 13.709/2018, Lei de Proteção de Dados, estando sujeitos a penalidades administrativas decorrentes da Lei 14.133/21, Lei de Licitações. Artigo 8º. Os padrões de interoperabilidade para fins da portabilidade, livre acesso aos dados de segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tempo em vista, especialmente a necessidade e a transparência, serão regulamentados por portaria do presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, ouvido previamente o CGGDI-CMQ. No capítulo 3 do encarregado dos dados pessoais, seção 1 da designação. Artigo 9º. O encarregado de dados pessoais que trata o parágrafo único do artigo 3º da resolução atuará no canal de comunicação entre a Câmara Municipal de Itatiaia, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como outras entidades de proteção de dados pessoais, sendo que, inciso 1, deve possuir conhecimento multidisciplinares essenciais à sua atribuição, preferencialmente conhecimentos relativos à privacidade, à proteção de dados pessoais, à análise jurídica, à gestão de risco, à governança de dados e ao acesso à informação no setor público. 2. Deve receber contínuo aperfeiçoamento relacionado aos conhecimentos de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. 3. Deve ser nomeado por meio de portaria no prazo de 30 dias a contar da publicação dessa resolução. 4. Não poderá ser designado para desenvolver atividades de unidades tecnológicas de informação e para atuar como gestor responsável por sistemas de informação no órgão e na entidade. Parágrafo 1º. A identidade e as informações de contato de e-mail encarregados serão divulgados no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itatiaia, dando-se ostensiva publicidade. Segundo, o disposto no caput do artigo não impede que os demais setores do Departamento da Câmara Municipal de Itatiaia, em seus respectivos âmbitos, prestem auxílio administrativo para desempenhar os procedimentos de proteção e tratamento de dados em interlocução com o encarregado de dados pessoais. Artigo 10. O encarregado de dados pessoais deverá receber o apoio necessário para o desempenho de suas funções, bem como ter acesso motivado a todas as operações de tratamento de dados pessoais no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo único. O encarregado de dados pessoais, designado em conformidade com essa resolução, deverá desempenhar suas atribuições em articulação com a ouvidoria da Câmara Municipal de Itatiaia. Seção 2, atribuições. As atividades encarregadas de dados pessoais. 1. Receber reclamações e comunicação de titulares de dados, prestar esclarecimento, atuação, providência, observado o disposto no artigo 4º dessa resolução. 2. Receber comunicação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 3. Orientar os servidores e demais colaboradores da Câmara Municipal de Itatiaia. 4. Elaborar relatórios de impacto da proteção de dados, quando necessário. 5. Adotar as medidas necessárias à publicidade de relatórios de impacto de proteção de dados pessoais na forma solicitada pela Autoridade Nacional. 6. Receber e encaminhar a administração da Câmara Municipal de Itatiaia para adoção das providências pertinentes. A linha A. As sugestões direcionadas ao termo do artigo 32 da Lei Federal 13.709. B. O informe de que trata o artigo 31 da Lei 13.709. 7. Executar as demais atribuições estabelecidas em formas complementares. 8. Exercer outras atividades correlatas. Artigo 12. Mediante a requisição de encarregado de dados pessoais, os departamentos administrativos deverão encaminhar no prazo assinado as informações eventualmente necessárias para atender a solicitação de autoridade nacional ou titulares dos direitos, devendo ser comunicada pelo gestor da unidade administrativa responsável pelo tratamento dos dados. Inciso 1. A existência de qualquer tipo de tratamento de dados pessoais. 2. Contratos que envolvam dados pessoais. 3. Situação de conflito entre a proteção de dados pessoais e o princípio de transparência em outro interesse público. 4. Qualquer outra situação que precise de análise e encaminhamento. Artigo 13. Os requerimentos do titular de dados formulados no artigo 18 da Lei 13.709 serão direcionados encarregados de dados pessoais e deverão se observar os prazos e procedimentos previstos na Lei Federal 12.527. Parágrafo 1º. Os requerimentos do que trata o caput desse artigo serão respondidos pelo encarregado de dados pessoais como apoio técnico dos demais departamentos da Câmara Municipal de Itatiaia. Segundo, o pedido acerca do tratamento de dados pessoais solicitado pelo titular não se confunde com o pedido realizado com o fundamento da Lei 12.527. Artigo 14. O encarregado de dados pessoais comunicará à administração da Câmara Municipal de Itatiaia e ao titular de dados ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares informados. 1. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados. 2. A informações sobre titulares envolvidos. 3. A indicação das medidas técnicas de segurança utilizadas para a proteção. 4. Os riscos relacionados ao incidente. 5. O motivo da demora, no caso de comunicação não ter sido imediata. 6. As medidas que foram ou que serão adotadas para
reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 15. O tratamento de dados pessoais em conformidade com o artigo 6º, inciso 1 ao 10 da Lei Federal 13.709/18 e qualquer ação que se faça com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informações, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, devendo seu processamento ser devidamente regulamentado através da instrução normativa elaborativa do Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações da Câmara Municipal de Itatiaia e aprovado pelo controlador. Parágrafo único. Para fins da elaboração de instrução normativa complementar aos demais processos de tratamento de dados pessoais no âmbito da Câmara Municipal de Itatiaia, deverão ser obedecidos os mandamentos legais incertos no artigo 7º, inciso 1 ao 10 e caput do artigo 23 da Lei Federal 13.709/18, a lei das diversas normas infraconstitucionais decorrentes de tais princípios que asseguram a privacidade, a intimidade, a veracidade e o acesso das leis de personalidade da pessoa natural, como o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 11, 12, 16, 17 e 21, o Código Civil, artigo 13, inciso 9 da Lei Federal 9.472/97, artigo 313, linha A, o Código Penal, artigo 5º da Lei Federal 12.414, de 11, artigo 31 da Lei Federal 12.527, 11, Lei Federal 12.905, de 2014, dentre outras. Artigo 16. Cabe à Câmara Municipal de Itatiaia, por meio da Secretaria Administrativa, 1. Fornecer ao CG, GDI, CMQ, os subsídios técnicos necessários para a elaboração e monitoramento de diretrizes gerais relativas a operações. 2. Orientar sobre o aspecto tecnológico e implantação de seus respectivos âmbitos da política de proteção de dados pessoais em conformidade com as diretrizes. 3. Expedir normas regulamentares necessárias ao cumprimento da Lei 13.709/18. 4. Assegurar o cumprimento das normas relativas à proteção de dados pessoais. 5. Recomendar à mesa executiva da Câmara Municipal de Itatiaia, após a oitiva, as medidas indispensáveis a implementação e aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários. 6. Orientar as demais unidades e estrutura organizacional da Câmara Municipal de Itatiaia no que se refere ao cumprimento disposto na Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados, e dessa resolução. 7. Monitorar a aplicação da Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e dessa resolução no âmbito da Câmara de Itatiaia. Artigo 17. Essa resolução entra em vigor na data de publicação. Itatiaia, 20 de abril de 2026. Autoria da mesa diretora. Caminho o projeto de resolução 3, à Comissão de Justiça. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da resolução 04. Emenda. Regulamenta a Lei nº 14.129/2021, dispondo sobre o princípio, regras e instrumentos para o governo digital para o aumento da eficiência pública no âmbito da Câmara Municipal de Itatiaia. A Câmara Municipal de Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro, aprova e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Essa resolução regulamenta a Lei 14.129/2021 e implementa o governo digital no âmbito da Câmara Municipal de Itatiaia, dispondo sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio de boas práticas administrativas e desburocratização da inovação e transformação digital e da participação do cidadão, observada a reserva do possível. Artigo 2º. Essa resolução aplica-se na Câmara Municipal de Itatiaia, abrangendo as suas competências constitucionalmente previstas, conforme disposto no artigo 2, inciso 3º, da Lei Federal 14.129/2021. Artigo 3º. São princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública. A desburocratização, a transparência, a acessibilidade, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, dos procedimentos e das formalidades. 2. A colaboração interinstitucional e com a sociedade. O fomento à participação social e à transparência pública, o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública. 3. O incentivo à inovação, à promoção e à experimentação de tecnologias abertas e livres, o apoio ao empreendedorismo inovador e o fomento
a ecossistemas de inovação tecnológica direcionado ao setor público, o uso de tecnologia para otimizar o processo de trabalho da administração pública, para ações educativas face aos servidores públicos e para a inclusão digital da população. Artigo 4º. São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital do serviço público. 1. Gratuidade no acesso às plataformas do governo digital. 2. Padronização dos procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formato digital. 3. Recebimento de protocolo digital das solicitações apresentadas, executando a modalidade física nas hipóteses previstas no presente diploma. 4. O rol dos direitos previsto no que tange à digitalização do governo, nos termos da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2023, Estatuto do Idoso, do inciso 5º do caput, artigo 24, no artigo 25 da Lei 12.665, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 5º. Os instrumentos criados para o desenvolvimento das capacidades individuais e organizacionais necessárias na transformação digital observarão os objetivos de 1. Criar e avaliar estratégias de conteúdos para o desenvolvimento de competência para a transformação digital entre os servidores municipais. 2. Pesquisar, desenvolver e testar métodos, ferramentas e iniciativas para a colaboração entre servidores municipais e cidadãos no desempenho de resolução focados na transformação digital. 3. Estimular o uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre os órgãos públicos e entre esses e os cidadãos. 4. Implementar a completa digitalização do processo administrativo do órgão, executando o empenho e o procedimento físico às circunstâncias justificadas pelo interesse público ou social. Artigo 6º. A prestação digital dos serviços públicos deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo acesso pela população, que venham observar experiências bem-sucedidas de digitalização governamental e outros entes federais. Artigo 7º. As plataformas do governo digital, instrumentos necessários para a oferta de prestação digital dos serviços públicos do Poder Legislativo Municipal, deverão ter pelo menos as seguintes funcionalidades. 1. Ferramentas digitais de solicitação de atendimento e de acompanhamento das entregas do serviço público. 2. Painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos. Inciso 1º. As plataformas do governo digital deverão ser acessadas por meio de portal, de aplicativo e outros de canal digital oficial para a disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos. Inciso 2º. As funcionalidades de que trata o caput deste artigo deverão observar padrões interoperabilidade e a necessidade de integração de dados com formas de simplificação e de eficiência dos processos e no atendimento aos usuários. Inciso 3º, o ente público poderá realizar as comunicações, as notificações e as intimações por meio de ferramentas mantidas por outro ente público. Artigo 8º. Nos processos administrativos eletrônicos, nos atos processuais deverão ser realizados por meio eletrônico, salvo as situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo. Inciso 1º, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço do administrador público, poderá-se-á realizar as comunicações em conformidade com a segunda parte do caput do atual artigo. 2º, o disposto do caput deste artigo não gera direito subjetivo à opção pelo administrado mediante o funcionamento das plataformas digitais, ainda que parcial. Artigo 9. Os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinaturas eletrônicas, desde que respeitados parâmetros da autenticidade, de integridade e de segurança adequados para os níveis de riscos em relação à criticidade da decisão, da informação ou dos serviços específicos nos termos da lei.
Artigo 10º. O Poder Legislativo Municipal, por meio de seus setores administrativos responsáveis pela prestação digital do serviço público e pela gestão de bases de dados, deverá gerir suas ferramentas digitais observando: 1. O rol dos direitos previsto no artigo 4º, inciso do presente diploma. 2. A interoperabilidade de informações e de dados sob gestão dos órgãos e das entidades referidos, respeitados as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e das comunicações, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade, tendo como finalidade: a. O aprimoramento e a otimização da gestão de políticas públicas no que respeita ao acesso de dados e à informação e ao emprego de recursos públicos, facilitando a interoperabilidade de dados entre os órgãos de governo, aumento da confiabilidade entre a administração pública e os cidadãos por meio de mecanismos de integridade, de segurança e de transparência no tratamento de dados, viabilizando a criação de meios unificados em definição do cidadão para a prestação de serviço público. Artigo 11º. O Poder Legislativo Municipal poderá, no uso dos dados da construção das políticas públicas, de pesquisa científica, de geração de negócio e de controle social, baseadas em dados e evidências, mediante auxílio da aplicação digitais, respeitados o regime de direitos, de deveres e de garantias previsto no presente diploma. Parágrafo único. A administração pública também utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos. Artigo 12º. Os serviços digitais públicos disponíveis e em operação são os seguintes: 1. A transparência municipal. 2. O ESIC, Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão. 3. Consulta a concursos públicos e processos seletivos. 4. Consulta à legislação municipal e às atividades legislativas. 5. Serviços online. 6. Sistema de solicitações eletrônicas. 7. A ouvidoria. Artigo 13º. Essa resolução poderá adotar, de forma complementar ou suplementar, para tratar do governo digital na esfera legislativa local, respeitados os princípios da competência e da interdependência dos entes federativos e mediante a devida regulamentação por parte de autoridades competentes. 1. Normas internas atuais ou ulteriores atinentes ao objetivo do presente diploma. 2. Normas editadas por entes administrativos, direta ou indireta, competentes para a regulamentação do objeto material tratado neste diploma. Artigo 14. Essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Mesa diretora. Caminho o projeto de resolução 4, à Comissão de Justiça. Grande expediente, requerimento verbal. Algum inscrito, segundo secretário? Nenhum inscrito. Só comunicando aos nobres pares que ainda não apresentaram os nomes para a sessão especial de entrega de moções que será realizada na última quinta-feira do mês de abril. Segunda-feira é o prazo máximo. Ordem do dia. Em primeira discussão e votação, os projetos de resolução 3 e 4. Passa a palavra ao primeiro secretário vereador João Márcio para realizar a leitura dos pareceres. Parecer do projeto de resolução 03 da Comissão de Justiça. Autor, mesa diretora, ementa, regulamenta a aplicação da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara de Itatiaia. Os membros da comissão nada têm a opor quanto aos aspectos legais e constitucionais do projeto de resolução 03 de 2026. Opinamos que o mesmo seja colocado à deliberação Comissão de Justiça, vereador João Márcio, presidente, Victor Alexandre, membro, Alex Gomes, membro e relator.
embora. Não, tem que atender depois, pô. Vamos lá. O vereador que estiver fora do plenário vai receber falta durante a votação. Em primeira discussão, na leitura, o primeiro secretário do parecer da Comissão de Justiça ao projeto de resolução 03. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de resolução 03, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de resolução 03. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Projeto de resolução 3, aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de resolução 04, de 20 de abril de 2026. Autor do projeto, mesa diretora. Ementa regulamenta a Lei Federal número 14.129, dispondo sobre os princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública no âmbito da Câmara Municipal de Itatiaia. Os membros da Comissão de Justiça nada têm a opor contra os aspectos constitucionais e legais do projeto de resolução 03 de 2026. Opinamos que o mesmo seja colocado em deliberação no plenário. Comissão de Justiça, presidente João Márcio Albino Silva. Membro, vereador Victor Alexandre. E membro e relator, vereador Alex Gomes. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça ao projeto de resolução 04. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Projeto de resolução 04, parecer ao projeto de resolução 04, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de resolução 04. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Projeto de resolução 04, aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Neste momento, colocamos em única votação as contas do Executivo Municipal dos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador João Márcio, para realizar a leitura dos pareceres. Parecer da Câmara Municipal de Itatiaia, da Comissão de Finanças, ementa contas do governo, município de Itatiaia, exercício 2019, cumprimento dos limites constitucionais e legais, regularidade da gestão fiscal, parecer prévio favorável. Parecer, as contas do governo do município de Itatiaia referentes ao exercício 2019 sobre a responsabilidade do senhor Eduardo Guedes da Silva foram elaboradas em conformidade com a legislação vigente. Verifique-se o cumprimento de limites constitucionais e legais relativos à educação, saúde, despesa com pessoal, dívida pública, bem como a correta aplicação de recursos do Fundeb e regularidade na abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, opina-se pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação das contas. Itatiaia, 15 de abril de 2026, Comissão de Finanças, Silvano Rodrigues, presidente e relator, vereador Tiago Rodrigues, membro, vereador Leonardo Nascimento, membro. Em única discussão, o parecer da Comissão de Finanças às contas do Executivo Municipal do ano de 2019. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Contas do Executivo Municipal 2019 aprovadas por unanimidade. Parecer processo legislativo número 1511 de 2026, ementa parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do município de Itatiaia no ano 2020. Os membros da Comissão de Finanças nada têm a opor contra os aspectos financeiros do parecer de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acerca das contas do município de Itatiaia referente ao ano 2020, opinando pela sua aprovação. Opinamos que o mesmo seja colocado em deliberação do plenário. Comissão de Finanças, presidente Silvano Rodrigues, membro Tiago Rodrigues Moreira, membro e relator, vereador Leonardo Nascimento Rodrigues. Em única discussão, o parecer da Comissão de Finanças às contas do Executivo Municipal do ano de 2020. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Contas do Executivo Municipal 2000, parecer da Comissão de Finanças às contas do Executivo Municipal do ano de 2020 aprovadas por unanimidade. Parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do município de Itatiaia do ano 2021, parecer da Comissão de Finanças. Os membros da Comissão de Finanças nada têm a opor contra os aspectos financeiros do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acerca das contas do município de Itatiaia, referente ao ano de 2021, opinando pela sua aprovação. Opinamos que o mesmo seja colocado em deliberação do plenário. Comissão de Finanças, Silvano Rodrigues da Silva, presidente, vereador Tiago Rodrigues Moreira, membro, vereador Leonardo Nascimento Rodrigues, membro e relator. Em única discussão, o parecer da Comissão de Finanças
as contas do Executivo Municipal do ano de 2021. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Parecer das contas do Executivo Municipal do ano de 2021 aprovadas por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças, Processo Legislativo 1512/2026, ementa parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do município de Itatiaia no ano de 2022. Os membros da Comissão de Finanças nada têm a opor contra os aspectos financeiros do parecer de contas do Estado do Rio de Janeiro acerca das contas do município de Itatiaia referente ao ano de 2022. Opinamos pela sua aprovação. Opinamos que o mesmo seja colocado em deliberação no plenário. Comissão de Finanças, Silvano Rodrigues da Silva, presidente, Tiago Rodrigues Moreira, vereador, membro, e vereador Leonardo Nascimento Rodrigues, membro e relator. Em única discussão, o parecer da Comissão de Finanças, as contas do Executivo Municipal do ano de 2022. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Parecer da Comissão de Finanças, as contas do Executivo Municipal de 2022, aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre as contas do município referente ao ano de 2023. Os membros da Comissão de Finanças, em exame político das contas de gestão do exercício 2023, diante de todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia da gestão pública e de tudo que foi exaustivamente debatido no âmbito dessa comissão, no que tange a investimentos e realizações de exercícios em julgamento, essa comissão opina pela rejeição do parecer prévio e pela aprovação das contas do município de Itatiaia referente ao ano de 2023. Opinamos que o mesmo seja colocado em deliberação do plenário. Comissão de Finanças, presidente Silvano Rodrigues da Silva e relator. Membros da comissão, vereadores Tiago Rodrigues e Léo do Açaí. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças, as contas do Executivo Municipal do ano de 2023. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Parecer da Comissão de Finanças, as contas do Executivo Municipal do ano de 2023, aprovado por unanimidade. Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre as contas do município de Itatiaia. Parecer da Comissão de Finanças, Processo Legislativo 1388/2026, ementa parecer do Tribunal de Contas do município de Itatiaia, o ano 2024. Os membros da Comissão de Finanças nada têm a opor contra os aspectos financeiros do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acerca das contas do município de Itatiaia referente ao ano 2024, opinando pela sua aprovação. Opinamos que o mesmo seja colocado em deliberação do plenário. Comissão de Finanças, Silvano Rodrigues da Silva, presidente, vereador Tiago Rodrigues Moreira, membro e relator, e vereador Leonardo Nascimento, membro. Em única discussão, o parecer da Comissão de Finanças, as contas do Executivo Municipal do ano de 2024. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Parecer da Comissão de Finanças, as contas do Executivo Municipal do ano de 2024, aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Algum inscrito, segundo secretário? Nem eu inscrito. Comunico a sessão, teremos uma sessão extraordinária para a votação, segunda votação das resoluções 03 e 04 de 2026. Palavra das lideranças. Líder do Avante, vereador Elisângela. Líder do MDB, vereador Joel de Mello. Líder do Solidariedade, vereador Alex Sebinho. Líder do PSDB, vereador Vaninho. Líder do Podemos, vereador João Márcio. Obrigado, presidente. Líder do PSD, vereador Vini Celular. Líder do União Brasil, vereador Tiaguinho. Obrigado, senhor presidente. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 21ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Tenham todos uma excelente semana.